E novamente estamos aqui para mais um vídeo sobre os santos mais estranhos e curiosos venerados por todo o mundo, sejam eles reconhecidos oficialmente ou de devoção popular. Nessa terceira parte eu pesquisei bastante e coloquei alguns santos a mais para falar por aqui, incluindo um brasileiro. Aliás, eu achei esse conteúdo suficiente para uma quarta parte, que se vocês quiserem, é só pedir aqui nos comentários. Lembrando que o intuito desse vídeo não é ridicularizar a fé de ninguém, mas sim de denotar algumas figuras de veneração um pouco diferentes ao redor do mundo. Além disso, vejo muita gente reclamar por eu utilizar a palavra cristianismo no título, alegando que seria melhor eu utilizar catolicismo. Bom, para esclarecer rapidamente, eu utilizo essa palavra mais abrangente porque não é apenas a Igreja Católica que venera santos. As igrejas ortodoxas orientais, por exemplo, também o fazem, e nesse vídeo veremos um caso de um santo ortodoxo. Muitos também reclamam que santos populares também não deveriam ser considerados, já que não são reconhecidos pela igreja. Mas eu incluo porque, apesar da falta de reconhecimento, a veneração a essas figuras são parte da religiosidade ligada ao cristianismo, logo, também são considerados por essa ligação. Quero também agradecer aos nossos membros do canal, em especial o mais novo Ulisses Conduta. Muito obrigado a todos, vocês também ajudam esse canal a se manter vivo. Agora, sem mais delongas, sem mais conversa, vamos ao vídeo. Eu realmente não sei como eu não incluí santos populares do Brasil nas duas primeiras partes, já que assim como a maioria dos países latino-americanos, a devoção popular também é uma marca cultural religiosa brasileira, e em diversos lugares podemos ver pessoas que existiram em algum momento e que por um motivo ou outro são venerados como santos em nosso país. No interior, por exemplo, podemos ver diversos casos de peregrinações e festas a santos populares, mas durante as minhas pesquisas, uma delas foi a que mais me chamou a atenção. O Menino da Tábua é o nome atribuído a Antônio Marcelino, um homem que nasceu por volta de 1900 com uma grave deficiência física que impediu seu crescimento e desenvolvimento mental. Ele viveu por 45 anos de sua vida como um bebê, alimentando-se unicamente de leite e água e vivendo a maior parte de sua vida em cima de uma tábua de passar roupa. Contam os relatos que Antônio Marcelino nunca aprendeu a andar e a falar e que chorava quando era tirado de sua tábua. Ele também jamais saiu de casa e nunca viu a luz do sol. Mesmo assim, muitos se compadeciam de sua condição, relatando que seu olhar transmitia serenidade e emocionava as pessoas que o visitavam. Desde então, muitos passaram a vê-lo como um milagre de inocência. Ele morreu em 1945 e foi enterrado junto de sua tábua na sua cidade natal, em Maracaí. A partir de então, muitos milagres passaram a ser atribuídos à figura do menino, principalmente ligados à cura de doenças. Por isso, seu túmulo passou a ser destino de romeiros por toda a região próxima a Maracaí, e na década de 70, pessoas de todo o estado de São Paulo começaram a visitar seu túmulo, deixando presentes e fazendo promessas. Uma capela então foi construída ao redor pela prefeitura de Maracaí, onde romeiros e devotos deixavam objetos e fotos em troca de intercessão da alma do garoto. Vendo que milhares de pessoas visitavam seu túmulo, a prefeitura iniciou a tradição do Festival do Menino da Tábua, onde devotos de todo o Brasil vão até Maracaí para venerar o santo popular. O festival conta com celebrações religiosas, apresentações culturais e feiras de artesanato e gastronomia, movimentando a economia do município. Parte da popularização nacional foi devido à canção da dupla sertaneja Pardinho e Pardal, que em 1978 gravaram a música O Menino da Tábua, que conta um pouco sobre a história e a religiosidade atribuída a ele. O sucesso fez com que gravassem mais duas músicas baseadas nessa tradição, Os Milagres do Menino da Tábua e A Capela do Menino da Tábua. A Igreja Católica não reconhece oficialmente a santidade atribuída ao menino, mas é uma marca cultural de Maracaí e da religiosidade local. Fiz uma promessa também, foi cumprida essa promessa, graças a Deus. Então, se eu puder vir todo ano aqui visitar o Menino da Tábua, eu venho. A Irlanda é um dos países mais católicos do mundo, com cerca de 70% da população seguindo essa religião e a fé tendo sido usada no passado como parte da identidade nacional. Mas assim como outros países pelo mundo, a cultura cristã na Irlanda possui bastante sincretismo com a cultura celta, que foram os povos que habitaram a ilha no passado.
Um dos aspectos mais interessantes é a presença de criaturas do folclore local com o catolicismo. Nesse sentido, um aspecto peculiar é sobre a história de uma sereia que foi venerada como santa no passado. Essa lenda teria surgido na época medieval, quando o catolicismo começou a chegar na Irlanda e influenciar a cultura. Existem diversas variações da lenda da Santa Sereia, conhecida no país como Santa Murgen, contada pelos anais do Reino da Irlanda e tradições passadas de geração em geração. A lenda conta sobre uma jovem chamada Liban, que durante uma tempestade que destruiu sua vila, foi transformada numa sereia. Algumas versões atribuem essa transformação a uma maldição, enquanto outras a um milagre de sobrevivência dado pelo divino. Liban então transformou-se numa sereia e, assim como conta a lenda, viveu pelos mares cantando e devorando marinheiros hipnotizados pelo seu canto. Séculos depois, um grupo de monges irlandeses acabaram a encontrando na costa de uma praia próxima ao mosteiro. Ela se encontrava em estado de profunda melancolia e entoava cânticos cristãos e orações. Em outra versão, é dito que a sereia teria sido encontrada em alto mar por barcos de missionários que a resgataram. Após isso, ela pediu que fosse batizada pelos religiosos para se redimir de sua vida de pecados. Após receber o sacramento, teria se iluminado e mergulhado nas águas profundas, desaparecendo para sempre, mas não antes de prometer proteção aos pescadores e viajantes que enfrentavam tempestades no norte. Sua história se espalhou por vilarejos costeiros da Irlanda, onde pequenas capelas, imagens improvisadas e orações populares começaram a surgir como forma de pedir segurança em jornadas marítimas. Hoje, a Santa Sereia da Irlanda permanece como uma devoção curiosa e marginal, não reconhecida oficialmente pela Igreja, mas profundamente inserida no imaginário popular. Ela é considerada a padroeira dos marinheiros e missionários na Irlanda. A Argentina é um país profundamente católico, por isso não é estranho haverem diversos casos de santos populares venerados em determinadas regiões e contextos. Mas uma bem curiosa que eu consegui encontrar é a da defunta Correia, uma santa popular que sempre é representada morta e amamentando seu filho. Reza a lenda que no século XIX, na província argentina de San Juan, vivia uma bela jovem chamada Maria Antônia de Olinda Correia, esposa de um homem recrutado para lutar na guerra civil que acontecia naquele período. Ela recebia notícias do marido através de cartas, sempre esperando ansiosamente junto ao seu filho recém-nascido o dia que seu amado esposo voltaria para casa. No entanto, cansada de esperar, certo dia ela partiu numa viagem sozinha com seu filho em busca do marido, atravessando um árido deserto sem água ou comida. Após dias caminhando, ela acabou falecendo vítima de cansaço, fome e sede, caindo sob o calor do deserto. Dias depois, um grupo de viajantes encontrou seu corpo e, surpreendentemente, seu bebê continuava vivo e se amamentando. O que mais surpreendeu foi o fato do corpo ainda produzir o leite materno, e a história rapidamente se espalhou por regiões próximas e o acontecimento foi visto como um milagre e símbolo de maternidade e resistência. No suposto local onde Deolinda foi enterrada pelos viajantes, foi construída uma capela onde peregrinos argentinos começaram a visitá-la em busca de milagres e intercessões. Com o passar das décadas, o local foi crescendo e o que antes era apenas uma capela se transformou num complexo santuário que inclui hotéis, restaurantes, estação de correios, lojas temáticas e até acampamentos. Hoje, a veneração da defunta Correia é uma das tradições mais populares da Argentina e todos os anos peregrinos visitam o local, com ela sendo considerada uma santa padroeira dos viajantes e da maternidade, e suas imagens são sempre mostradas como uma mulher morta amamentando seu filho. A Igreja Católica não reconhece oficialmente essa tradição e nem a santa como oficial. Como dito no vídeo anterior, o Peru é um país com uma cultura religiosa bastante diversa e muitos são os santos populares venerados pelo país. Mas uma em especial chama a atenção por ser considerada a padroeira dos marginalizados, incluindo ladrões, pobres e até prostitutas. Sara Colônia Zambrano nasceu no norte do Peru em 1914 e cresceu em meio à pobreza trabalhando desde cedo para ajudar a família. Ainda jovem, mudou-se para Lima em busca de condições melhores, mas encontrou apenas trabalhos pesados, salários baixos e a constante sensação de invisibilidade social. Apesar disso, era lembrada como alguém que dividia o pouco que tinha, acolhia migrantes recém-chegados
e oferecia alimento, conselhos e conforto espiritual a quem cruzasse seu caminho. Sua morte precoce aos 26 anos por uma grave infecção comoveu profundamente aqueles que a conheciam, e foi ali, no luto silencioso, que sua transformação simbólica começou. Com o passar dos anos, relatos de milagres atribuídos a Sarita começaram a surgir, principalmente entre pessoas marginalizadas como vendedores ambulantes, presidiários, migrantes do interior, motoristas, prostitutas, trabalhadores informais e famílias que viviam à sombra da sociedade. Para eles, Sarita era a santa do povo, alguém que entendia o sofrimento dos esquecidos porque havia vivido exatamente essa realidade. Seu túmulo, localizado na cidade de Calhau, tornou-se um ponto de peregrinação. Devotos levam flores, cartas, fotos, roupas, cigarros, brinquedos, velas e pequenos objetos que simbolizam pedidos e agradecimentos. Durante datas especiais, o local se transforma numa verdadeira celebração, com músicas, orações, promessas e danças, num clima que mistura espiritualidade, festa popular e resistência cultural. A veneração à Sarita Colônia não é reconhecida oficialmente pela Igreja Católica, mas cresce a cada década atravessando fronteiras e chegando até comunidades de imigrantes peruanos no Chile, nos Estados Unidos e até no Brasil. Para muitos, ela representa a figura protetora dos humildes e marginalizados, incluindo pobres, negros, pessoas com deficiência, moradores de rua, prostitutas, fora da lei e casais LGBTQIA+. Uma das narrativas mais curiosas e fascinantes do catolicismo medieval é a história de Cristina Mirabilis, mais conhecida como Cristina a Incrível ou Cristina a Admirável. Ela foi uma mulher que viveu no século XII na região da atual Bélgica e recebeu o apelido de A Incrível por ser literalmente uma versão feminina daquele filme O Duro de Matar. E isso vocês vão entender agora. Cristina era uma camponesa comum da Bélgica até que um dia sofreu de um mal súbito que a levou à morte com apenas 21 anos. Todos de sua comunidade se compadeceram pela partida precoce da moça, realizando um velório com a presença de milhares de pessoas. Mas no momento do enterro, algo extraordinário aconteceu. Diante de todos, Cristina teria se levantado do caixão, flutuado até o teto e declarado que havia sido conduzida ao céu, ao purgatório e ao inferno. Segundo relatos, ela afirmava ter retornado porque Deus lhe concedera a missão de sofrer voluntariamente pelas almas penitentes, e a partir daquele momento, sua vida se tornou uma sucessão de episódios fora do comum. Segundo conta a tradição, ela passou a não sentir mais dores físicas e ser incapaz de morrer, utilizando esses dons para realizar feitos inacreditáveis. A maioria de seus relatos são contados pelo cardeal e cronista Jacques de Vitry, que a acompanhou por boa parte de sua vida e escreveu sobre tudo que viu. Ele contou que no dia que a conheceu, ela tentou demonstrar um pouco de seus dons e se jogou numa fornalha ardente e não sofreu nenhuma queimadura, saindo viva e sorridente do meio do fogo. Segundo Vitry, ela também nadava em rios congelantes durante o inverno sem sofrer de hipotermia, se jogava em rios turbulentos durante a noite e não sofria nenhuma lesão ao ser levada pela correnteza, e em algumas ocasiões chegou a ser atacada por animais e não sofreu nenhum ferimento. Em seu tempo, alguns a taxavam como louca, enquanto outros admiravam seu dom. Mesmo assim, ela se recolheu enclausurada em um convento após perceber que estaria abusando de seus dons, permanecendo em penitência por alguns anos. A razão de seu estranho dom dado por Deus gera debate entre teólogos católicos. Para alguns, ela seria uma predestinada, alguém escolhida para enfrentar o sofrimento como forma de expiação coletiva. Para outros, era uma mulher atormentada por visões incompreensíveis para a mentalidade da época. Contudo, sua resistência física e sua determinação quase sobre-humana acabaram moldando sua reputação de figura sagrada ainda em vida. Cristina só veio a falecer em 1224, com a idade de 74 anos e vítima de causas naturais. Embora nunca tenha sido formalmente canonizada, a cidade de Limburg, na Bélgica, permanece com uma forte devoção a Santa Cristina. As orações são tradicionalmente feitas a Cristina para pedir sua intercessão pelos moleiros, pelos que sofrem de doenças mentais e pelos profissionais de saúde mental no geral. Uma santa amplamente venerada pela Igreja Católica, a Igreja Copta, a Igreja Maronita e as igrejas ortodoxas orientais é Santa Marina, mais conhecida como Marina, o monge. Ela é conhecida como símbolo de humildade, sacrifício pessoal e por ter se vestido de homem e entrado num convento. Nascida no Líbano por volta do século VIII, Marina era filha de um homem profundamente religioso que, após a morte de sua esposa,
decidiu ingressar na vida monástica. Ao descobrir que seria deixada para trás por ser mulher, Marina tomou uma decisão radical. Cortou os cabelos, vestiu-se como homem e adotou o nome de Marinus, convencendo seu pai a levá-la consigo até o mosteiro. Lá, ela viveu entre os monges sem jamais ser descoberta. Inicialmente, ela estava naquela situação apenas para estar do lado de seu pai, mas pouco a pouco foi tomando gosto pela vida religiosa, dedicando-se à disciplina, oração e serviços eclesiásticos. Mesmo após a morte de seu pai, ocorrida 10 anos após entrarem juntos no mosteiro, ela continuou servindo como frade. Sua identidade oculta não era fruto de engano ou ambição, mas sim de devoção. Marina acreditava que, diante de Deus, seu gênero não definia seu chamado. Certa vez, o abade da congregação enviou Marinus e outros 2 monges para realizar serviços eclesiásticos em outra cidade, e durante a viagem, se hospedaram numa pensão no meio do caminho. Meses depois, já de volta ao mosteiro, o dono da pensão apareceu até o abade com sua filha grávida, alegando que um dos monges era o pai da criança. Mesmo sabendo que seria impossível ser o pai, já que era uma mulher, Marino assumiu a responsabilidade e encarou como um castigo por ter se passado por homem durante tanto tempo. Quando nasceu, a criança foi entregue a Marino, que foi expulso do convento e viveu como um mendigo com a criança em seus braços durante alguns anos. Após isso, seus amigos monges conseguiram convencer o abade a perdoar Marino e trazê-lo de volta ao mosteiro. Mas em troca, ele deveria realizar apenas serviços domésticos e não mais participar da ordem religiosa de maneira direta. Tudo isso enquanto cuidava de seu filho pequeno. 10 anos depois, aos 40 anos, Marino acabou falecendo, e durante os preparativos do corpo para o velório, o seu verdadeiro sexo finalmente foi descoberto. Conta a lenda que após perceber desse fato, o abade chorou amargamente e arrependido por ter castigado o inocente. Os monges ainda retornaram à pensão onde haviam se hospedado anos antes, e a mãe da criança confessou que havia tido filho com outro homem, que havia ameaçado caso ela delatasse quem era o verdadeiro pai. Toda essa história foi popularizada na Idade Média, com Marina sendo considerada uma santa padroeira pelas pessoas injustiçadas e mulheres grávidas. No calendário litúrgico, sua festa é colocada em 18 de junho, sendo nomeada como Santa Marina, o Monge. Se você for uma pessoa de direita e anticomunista, eu acho que você pode gostar desse santo da Igreja Ortodoxa da Geórgia. Gabriel Ugerbase foi um monge georgiano e é talvez o santo ortodoxo mais famoso do século XX. Nascido como Gordese Ugerbase, ele era filho de um funcionário do Partido Comunista da União Soviética que foi assassinado em 1931. Em 1955, ele entrou para um mosteiro e assumiu o nome de Gabriel, servindo em Tbilisi, capital da República Socialista Soviética da Geórgia. Ele viveu em seu tempo a perseguição do governo socialista contra a igreja e se tornou famoso por um episódio peculiar ocorrido nesse contexto. Em 1º de maio de 1965, durante os festejos pelo Dia dos Trabalhadores em Tbilisi, ocorreu uma marcha e um discurso com os mais altos membros do partido no centro da cidade. Em dado momento, Gabriel Ugerbase subiu em um dos prédios onde havia uma faixa com o rosto de Lenin e incendiou aquele ícone, alegando que nenhum homem deveria ser adorado e apenas Deus deveria ser reverenciado. O ato foi visto como corajoso por uns, mas uma afronta por outros, motivo pela qual ele foi espancado pela multidão e quase morreu linchado, sofrendo com 18 fraturas que levaria para o resto de sua vida. Após isso, Gabriel foi preso por atividades antirrevolucionárias até 1970, quando as autoridades o consideraram insano. Ele foi levado para um convento em Mesquita, no interior da Geórgia, onde passou anos isolado e quase sem contato com o mundo. Após a queda do regime soviético e a independência da Geórgia, Gabriel foi visto como um símbolo de resistência cristã, sendo reverenciado ainda em vida e admirado pelos opositores do comunismo. Ele faleceu em 1995 e em 2012 foi canonizado por Elias II, primaz da Igreja Ortodoxa Georgiana. O mais curioso é que em quase todas as iconografias, São Gabriel Ugerbase é representado queimando uma imagem de Lenin, sendo por isso chamado de o Louco por Jesus. A arte cristã sempre se expressou de diversas maneiras, seja para representar momentos citados na Bíblia ou figuras de veneração. No caso de santos, muitos deles são descritos da maneira em que viveram ou da maneira em que morreram,
como foi o caso de São Bartolomeu, que quase sempre é representado segurando sua própria pele. Mas dentro desse assunto, também existem alguns a serem citados. São Pedro de Verona, por exemplo, foi morto por sicários cátaros com golpes de machado na cabeça, motivo pela qual sempre é representado com o machado preso na cabeça. Outro exemplo é Thomas Becket, santo inglês que foi morto com uma espada encravada na cabeça por cavaleiros do rei Henrique II. Por isso, na maioria de suas representações, ele é mostrado com uma espada atravessando sua cabeça. Santa Ágata foi uma santa da era primitiva da igreja e foi torturada pelas autoridades romanas tendo seus seios cortados, motivo pela qual, em suas representações artísticas, ela é mostrada segurando uma bandeja com os seus seios, modelo semelhante àquele visto com Santa Luzia na primeira parte. São Erasmo de Fórmia, outro santo da era primitiva, é muitas vezes representado segurando um cabrestante com seu próprio intestino enrolado, uma referência ao modo como foi martirizado. Não à toa, ele é considerado o santo curador de doenças intestinais. Além de imagens bem gráficas, existem imagens simbólicas de santos, por exemplo de São Jerônimo, que é sempre mostrado ao lado de um leão, aludindo o relato que conta o momento em que ele arrancou um espinho de sua pata e ganhou o carinho e parceria do animal. São Bernardo de Claraval, um dos maiores nomes da igreja na era medieval, por vezes é representado bebendo leite diretamente dos seios da Virgem Maria. Esses ícones, conhecidos como lactação de São Bernardo, representam a iluminação e a concessão de sabedoria da Virgem ao religioso. Outras imagens, como os santos com cabeça de cachorro e Santa Luzia segurando seus olhos, mostrados na primeira parte, também servem como ícones curiosos da arte cristã. Elas mostram os significados profundos de cada um daqueles que hoje são respeitados e venerados por diversas pessoas ao redor do mundo. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, sem mais conversa, me despeço e tchau.